sonha em conquistar seu espaço profissional, não é? Mas você está preparado? O mercado quer técnicos e nós formamos você. A Etebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados e o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br. Etebrax, porque o mercado quer técnicos. Boa tarde, meu nome é Edson Júnior. Nós vamos trabalhar hoje com o módulo de Sistema Operacional de Arquitetura Linux. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à aula e online esta tarde. Estão os polos de Carpina, Currais Novos, Recife e Sapé. Tenham todos uma ótima aula. Boa tarde a todos os polos. Nosso curso ele vai trabalhar com Sistema Operacional Aberto Linux. É um sistema operacional de arquitetura livre, né, que permite os usuários desenvolverem a partir dele. Nós vamos trabalhar, a princípio, alguns conceitos. Né. O Linux ele trabalha com uma filosofia baseada na filosofia de software livre, né, permitindo assim que usuários a partir dele desenvolvam aplicações, programas, drivers de comunicação com equipamentos. O Linux hoje, né, é uma ferramenta de desenvolvimento. Ele é baseado em Unix, né, e nos permite, empresas, profissionais da área de desenvolvimento, desenvolver tecnologia para este sistema, de forma livre, sem custo. O Linux, ele também, hoje, pelo seu tempo de mercado, né, algumas empresas absorveram a ferramenta Linux da sua forma original, permitindo, assim, a criação de vários tipos que nós chamamos de distribuição. Essas distribuições do Linux, cada uma obedece a uma regra da sua empresa criadora, do mercado que ele vai atuar, onde vai atuar. Para entendermos um pouco essa filosofia de sistemas operacionais livres, vamos conceituar sistema operacional. Sistema operacional é a aplicação base, é o programa base de todo o computador. Ou seja, através do sistema operacional, o computador manda informações para teclado, mouse, impressora, monitor, redes, todo tipo de dispositivo conectado ao computador, ele é gerenciado pelo sistema operacional. O sistema operacional é quem permite que eu imprima algo. O sistema operacional é quem permite que eu digite algo usando o teclado. Ele é a estrutura base, o alicerce para todas as outras aplicações. Sem o sistema operacional, o computador não funciona, porque eu não posso instalar, por exemplo, um programa que faz texto ou desenho ou qualquer outra atividade sem ter antes o sistema operacional. Nós dividimos o sistema operacional em dois tipos. Sistema operacional open source e de licença proprietária. O que é um open source? Open source é um software livre, né? Toda aplicação open source ela é livre. Como eu falei antes, ela pode ser utilizada sem você pagar nada por ela. Você desenvolve em cima dela, cria sua própria estrutura de trabalho em cima de uma aplicação open source. No nosso caso, o Linux é uma ferramenta open source. Uma ferramenta, mas ele é um tipo de programa, ele é um sistema operacional. Existem outras aplicações open source, como por exemplo, o OpenOffice, que é uma aplicação baseada no pacote Office da Microsoft, que é proprietário, e que trabalha em cima do sistema operacional Linux.
Mas eu também posso usar o OpenOffice no Windows. É uma ferramenta que foi desenvolvida para trabalhar em várias plataformas, mas é uma ferramenta livre. A licença proprietária é aquela que eu tenho que pagar para usar. Eu compro a licença de uso, o software que eu comprei passa a ser meu, aquela cópia do software passa a ser minha, de propriedade minha. Eu tenho uma nota fiscal, eu tenho um documento e tenho o programa fisicamente, através de uma mídia, CD ou DVD. É meu, mas eu tenho aquela licença. Se eu precisar, por exemplo, atualizar o meu software, vamos falar usando o Windows, que é uma aplicação bem conhecida. Se eu precisar mudar de versão do meu Windows, eu tenho o Windows XP e quero ir para o Windows 7. Eu vou ter que comprar uma outra licença do Windows 7 para poder utilizar no lugar do Windows XP. Então, quando eu uso uma licença proprietária, eu compro a minha licença e só tenho direito a ela. E as atualizações pertinentes a ela. Além disso, mais nada, eu não posso passar para a versão seguinte sem comprar uma outra licença. Isso acontece com Windows, com pacote Office, com aplicações gráficas, com diversos tipos de aplicações que são desenvolvidas como licença proprietária. Vamos falar um pouco da definição e da história do Linux. Quando o Linux foi criado, ou desenvolvido, podemos dizer assim, né, ele foi feito baseado em uma plataforma, em um ambiente, em um outro referencial. Ele foi feito baseado no sistema chamado Unix. O Unix é a base que criou o sistema Linux. O Unix é uma aplicação utilizada em mainframes, computadores de grande porte, né, em sistemas, normalmente sistemas bancários, que exigem um nível de segurança altíssimo. Né, e o Linux foi baseado nessa ferramenta. Na verdade, o Linux não surgiu com fins comerciais. Né. Linus Torvalds, que foi o criador do Linux, ele era um acadêmico, né, uma pessoa que gostava de fazer experiências com softwares, e a partir de uma versão já existente, né, chamada Minix, o Linus desenvolveu o Linux, o nome associado ao nome dele. Né, esse nome foi associado à aplicação que ele desenvolveu por conta do nome dele. E ele, quando desenvolveu isso, desenvolveu para fins acadêmicos. Registrou isso como uma aplicação livre. Por isso que até hoje nós temos o Linux como open source. Ele não cobrou para fazer isso, ele não fez isso de forma acadêmica. Disponibilizou e as pessoas foram desenvolvendo em cima deste ambiente. Uma curiosidade interessante é que quando Linus começou a desenvolver essa ferramenta, ele precisou de outras pessoas. E aí ele se associou a um grupo chamado Usenet, que era um grupo de programadores, e passou a desenvolver o Linux básico, né? O Linux em ambiente caractere, com comandos, né? Eles desenvolveram esta ferramenta, né? Isso aconteceu no departamento de computação da Universidade de Helsinki, na Finlândia. E a partir daí o Linux começou a ser conhecido, né? Conhecido na academia e conhecido comercialmente. Com essa crescente do Linux, né, as empresas passaram a observar com mais carinho essa ferramenta,
começaram a trazer essa ferramenta para dentro da empresa e entregar na mão dos programadores da empresa. Algumas empresas, inclusive, surgiram a partir de uma versão do Linux. Eles pegaram, um grupo de pessoas pegaram o Linux, de programadores, e tentaram e criaram a sua empresa baseada no Linux. O negócio dessa empresa era Linux.